O assunto agora é política. Ontem o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, deu uma entrevista exclusiva ao programa Os Pingos nos Is, aqui da Rádio Jovem Pan. Vamos para os destaques, Vini. Vamos lá, entrevista exclusiva do ministro da Justiça, Sérgio Moro, a Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes e o Zé Maria Trindade, esse time de ouro, esse time de peso aí dos Pingos nos Is. Uma entrevista de quase meia hora, Edgar, onde ele falou ali pontos importantes sobre o seu projeto anticrime, sobre a queda nos números da violência no Brasil e também sobre toda essa polêmica, esse debate em torno da Lava Jato nos últimos meses. O Moro trouxe um dado bastante interessante, Edgar, que nos 7 primeiros meses do ano de 2019, houve uma queda de 22% dos assassinatos no Brasil comparado ao ano anterior. Sim. Isso representa aí mais de 7 mil mortes sendo evitadas no país. Para isso, obviamente que ele elogiou ali o trabalho também dos governos dos estados, por serem bastante incisivos também aí neste combate à violência, no isolamento ali das lideranças criminosas, no recorde de apreensão de cocaína, a destruição da plantação de outras drogas em países vizinhos, enfim, tem todo ali um conjunto de fatores onde ele traz para si também, né, a figura do executivo para esses números estarem caindo também. Então ele até falou, olha, o jogo mudou, né? Existe aí agora um outro patamar neste combate à violência e não há parâmetro para esses... Não há precedentes para esses números. Ele também falou outras medidas que ele está tentando aprovar ali na Câmara, que seriam importantes também para que esses números caíssem ainda mais, como o aumento ali de um banco de dados genéticos para identificar os criminosos e também a prisão imediata após a condenação em júri. E esse projeto anticrime dele, né, Edgar, tão debatido, tão discutido, acabou passando por esse grupo de trabalho lá na Câmara, acabou sendo um pouco desidratado, mas o Moro mantém a confiança de que alguns pontos ali que foram excluídos possam ser revistos ali no plenário. Ele diz que é um trabalho mesmo de convencimento, que ele tem aprendido desde que virou ministro, tem um bom relacionamento ali com deputados. Ele fala que houve uma boa receptividade, sim, do projeto, mas que é algo que é demorado mesmo, né? Ele falou, teve aí agora a reforma da Previdência, que era o foco do governo, é um projeto também muito importante, então a gente sabe que todo esse processo é um pouco mais demorado. Mas aí ele falou do ponto mais importante aí, talvez, que foi barrado nesse grupo de trabalho do projeto anticrime, que foi o excludente de ilicitude. Sim. Né? E aí o excludente de ilicitude e a prisão em segunda instância, que pode também ser rediscutida pelo Supremo na próxima semana. Vamos ver o que o Moro falou sobre a prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância é muito fácil de entender. Se nós formos esperar o trânsito em julgado de condenações criminais, o nosso sistema processual, que tem 1 bilhão de recursos e os processos na prática nunca terminam, é basicamente a mesma coisa que a impunidade dos poderosos, né? Aquelas pessoas que conseguem muitas vezes manipular o sistema. A prisão em segunda instância foi uma construção do Supremo Tribunal Federal, tá? O grande mentor, o principal responsável foi o saudoso ministro Teori Zavascki, que fez um excelente trabalho no caso da Lava Jato. E nós temos que colocar as coisas claras, assim, não é uma questão de Lava Jato, dizer assim, mudar a segunda instância é uma derrota da Lava Jato. Não é uma derrota da Lava Jato. A prisão em segunda instância foi um avanço institucional, é uma aspiração de uma sociedade que quer menos impunidade, quer que as pessoas respondam pelos atos que cometem, e se esses atos foram crimes, que sejam punidos com base, se provada a responsabilidade, que sejam então punidos. Então nós temos que tirar essa discussão como se fosse algo atinente aí a Lava Jato, a promotores ou juízes. A segunda instância não é de propriedade, não é de interesse de juízes ou de promotores ou de policiais, é de interesse de toda a sociedade. Esse ponto é curioso, Vini.
antes de só, se você me permite, é curioso observar, porque o Brasil clamava por uma agilidade da justiça, né? Se o Brasil tem 4 instâncias, depois da segunda ainda tem STJ e STF, então quer dizer, isso tudo, na prática, o que a gente viu ao longo dos anos? O favorecimento de poderosos mesmo, que iam protelando, entrando com recursos, que têm condições para pagar bons advogados, e os processos muitas vezes acabavam caducando e o crime prescrito. Quer dizer, isso era um mal, né? Essa morosidade da justiça era um mal mesmo que o Brasil padecia, né? Sim. E que não punia poderosos. E o que ele falou também, né, Edgar? Caso haja ali uma prisão em segunda instância e a defesa apresente um bom argumento, um argumento plausível, isso pode ser apresentado e esse preso tem ali uma liminar para poder sair. O Moro também comentou sobre as mensagens interceptadas pelo portal The Intercept, que colocou aí a Lava Jato em discussão. Foi até uma pergunta do Zé Maria Trindade, Edgar, para ele. O Zé Maria perguntou se o Moro avalia que em algum momento ali houve uma forçação de mão no combate a esses poderosos, né? Se ele acha que a Lava Jato em algum momento passou dos limites. O Moro disse que não, que tem a consciência limpa e que tudo foi muito colocado com sensacionalismo. Vamos ver. Olha, eu tenho consciência absolutamente tranquila do trabalho que eu realizei como juiz. E apesar de todas essas, às vezes, difamações, que se quer dar uma conotação política, a atuação, ou mesmo essas supostas mensagens que foram um roubo, né, um crime, e as pessoas muitas vezes querem utilizar isso. O que se vê ali é sensacionalismo, distorção, um monte de bobajarada. E eu tenho plena consciência do que foi feito certo. Tá? Por outro lado, veja, nada vai mudar o fato de que a Lava Jato, ela mudou o padrão de impunidade da grande corrupção no Brasil nos últimos 5 anos. As pessoas cometiam crimes graves de corrupção, saquearam a Petrobras, saquearam outras estatais, utilizaram isso para enriquecer ilicitamente, para ter conta na Suíça, para adquirir imóveis, para reformar imóveis, para fazer o diabo nas eleições, né? Essas pessoas nunca eram punidas. Então o trabalho que foi feito na Lava Jato foi basicamente esse. E a Lava Jato não é uma instituição, não é um projeto de poder, nem coisa parecida. Foram só lá alguns juízes de várias instâncias, de outros locais, não só eu, procuradores, delegados que fizeram o seu trabalho, como deveria ser o corriqueiro, aplicar a lei na penal a quem cometeu crimes. É basicamente isso. O Moro disse que não há como analisar essas mensagens, Edgar, sem atestar a veracidade delas, mas que tirando ali todo o sensacionalismo em torno delas, também não há nada que possa comprometer o trabalho dos procuradores e de quem esteve à frente desse trabalho aí da Lava Jato. Ele também falou, só para a gente terminar aqui, sobre o relacionamento dele com o Bolsonaro, disse que sai muita intriga pela imprensa, né? Então, aquele caso, né, de uma possível mudança no comando da PF, que teria uma divergência do Bolsonaro com o Moro, e também dessa disputa bolsonarismo versus lavajatismo, né? Ele falou que não, que o relacionamento dele com o Bolsonaro é ótimo e que ele não pretende, e aí até numa outra entrevista para a Veja também, ele falou que não pretende sair candidato a presidente em 2022, que o candidato dele é o Bolsonaro. Já está definido esse, então, mais do que nunca, ainda mais com essa fala dele, que vem endossar já o que foi dito pelo próprio presidente ali, pelo menos demonstrado. E aí, mais algum destaque, além dos que o Vini falou? O que você diria a respeito da entrevista, Caio? Na verdade, eu queria tecer meu comentário sobre um ponto muito específico, né? Eu falo muito aqui de política, de narrativas, e aqui é uma rara oportunidade da gente tratar da realidade concreta. O nosso chefe de jornalismo, Felipe Moura Brasil, ele não podia ter aberto essa entrevista com uma pergunta melhor. E a pergunta foi: por que os crimes caem em todo o país? Talvez a pergunta tenha até surpreendido alguns ouvintes que não têm essa sensação, mas vamos lembrar que sensação é algo subjetivo, inclusive pode ser manipulado. Aliás, uma pergunta motivada pela própria pergunta do ministro Sérgio Moro para ele mesmo, né? Dizendo que os índices caíram, ele adivinha por quê, né? Ele fez essa pergunta. Sim, e o Twitter, Moura, né? Brasil abriu a série de perguntas com o Augusto
e com o Zé Maria em cima dessa própria pergunta do próprio Sérgio Moro. Exato, e faz todo sentido. Afinal de contas, só nos homicídios dolosos, né, os assassinatos, né, no popular, a queda foi de 22%. Isso representa 7.109 vidas poupadas. Eu não vou arredondar esse número porque cada vida conta. E é importante lembrar que essas vidas poupadas, elas incluem, sem se limitar, né, as assim chamadas minorias, a juventude negra das periferias, as mulheres vítimas de feminicídio, os LGBTs vítimas de crime de ódio e por aí vai. E esse número ele é muito mais significativo se a gente considerar que de 2017 para 2018 já houve uma queda de 10,4% nos homicídios. Né? O que a gente verificou nesse mesmo período é que a letalidade policial, né, apresentou uma alta de 20%. Tá? Então a relação que se estabelece, mais uma vez eu vou pontuar isso aqui de forma cristalina, independentemente de qualquer juízo de valor, é que quanto mais criminosos morrem em confrontos diretos com as forças de segurança, menos pessoas morrem em geral. Isso está se cristalizando estatisticamente. Só recapitulando alguns dados oficiais então, 2016, o último ano da Dilma no poder, foram 61.619 homicídios, à época mais um recorde do lulopetismo. Pulando para 2018, que é o último ano do governo Temer, a gente tem 57.341 homicídios. Portanto, uma queda de 4.278 mortes, ou aproximadamente 7%. Certo? Isso em relação a 2016. E agora, em 2019, né, apurando os números dos primeiros 7 meses, a gente tem que foram assassinadas no Brasil, infelizmente ainda, 24.400 pessoas. Só que, se a gente projeta essa média para o ano todo, a gente tem 41.800 assassinatos, certo, para acontecerem no Brasil no ano de 2019. E aqui eu vou fazer um esforço para olhar a metade cheia do copo. Isso representaria uma queda de nada menos que 32%, vamos arredondar aqui, 1/3 de homicídios do lulopetismo para o Moro-bolsonarismo. E mais, se a gente vai no número de 2019, a gente pega o dado de janeiro, 3.900 mortes. Já no dado de julho, 3.100 mortes. A gente está falando de 790 mortes a menos, ou uma queda durante o próprio governo Bolsonaro de 20%. Então, esse viés ele é muito importante. Agora, é muito provável que o ouvinte, até esse momento, desconhecesse, né, as minúcias desses números que são fundamentais e que são auspiciosos para compreender a realidade à nossa volta. O que chega para você, ouvinte, é a exceção, não é a regra. É a morte da Ágata pelas mãos da polícia, é o fuzilamento de um trabalhador pelo exército. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção, porque o Brasil é muito mais amplo que o enquadramento da Globo News. Agora, voltando à pergunta, por que os crimes caem em todo o país? Qual foi a resposta do nosso ministro, que eu chamo assim, sem medo, de ministro herói? Ele diz o seguinte: de certo modo, a queda foi homogênea entre as diferentes regiões do Brasil, o que dá ao índice um denominador federal, certo? O que o governo federal efetivamente fez? Isolamento das lideranças criminosas, o caso emblemático foi a transferência de mais de 20 líderes criminosos do PCC em atuação conjunta com a Justiça e com o Executivo paulistas, né? Você teve recorde de apreensão de drogas e patrulha de fronteira, isso gera enormes prejuízos ao crime organizado, e o recorde de sequestro de bens de criminosos. Vamos lembrar que o Sérgio Moro quer criar aqui no Brasil a figura do confisco alargado de bens do criminoso. Portanto, quando o cara é condenado, você vai atrás do patrimônio dele e, se não houver origem lícita, é facultado ao Estado tomar esse patrimônio para si, para o interesse público. O outro ponto que o Sérgio Moro fala, esse sim mais simbólico, é a mudança de discurso e o fim de uma política de acomodação e resignação ao crime, perante o crime. Eu presenciei, né, nos estúdios, a vergonha pública do senhor Raul Jungmann, ex-ministro extraordinário da Segurança Pública do governo Temer, ao ser entrevistado no Jornal da Manhã, advogando o relaxamento ou abrandamento de prisões e a soltura de bandidos para combater a superlotação carcerária. Né? E o Sérgio, voltando aí ao atual ministro da Justiça, o Sérgio Moro, ao final ele indica, sem certeza, mas com razão, que essa queda na criminalidade é sem precedentes desde a redemocratização. Bem a frase que o Vini trouxe para a gente, o jogo mudou. Então, ouvinte, muito cuidado, tem aí uma nova classe de analistas políticos e de gestão pública, são os céticos eventuais, eles atribuem as melhoras ao acaso,
certo? Eles duvidam das relações de causa e efeito que eles aplicam em tantas outras circunstâncias. E junto com os militantes disfarçados, fazem parecer que você vive num caos inédito, quando de fato você nunca teve tão seguro em relação à própria vida aqui no Brasil. E o próprio Moro, né? Eu achei interessante a modéstia dele ali, né? Ao falar que esses índices caem muito pela ação dos governadores em seus estados, na ação das polícias que estão ali no guarda-chuva dos governadores e dos estados em si. E uma coisa que também me chamou a atenção, que eu acho que é muito pouco falado e que a gente cobra, eu acho que aí está o cerne de muita solução e na preservação de vidas, inclusive, que é o investimento em inteligência. Quando ele fala que há o implemento da polícia científica com testes de DNA para você dirimir as questões de crimes hediondos, ou crimes sexuais, ou um crime de assassinato, enfim. Isso que a gente cobre e é isso que a gente espera que a polícia tenha. Inteligência, condições de trabalho, que a polícia seja bem remunerada, e mortes importam, importam mesmo, inclusive a da Ágata, inclusive a dos meninos ali inocentes no Rio de Janeiro, que foram mortos nesse combate ao crime. É muito importante que a gente perceba que essa redução está acontecendo no crime no Brasil, e é o que a gente quer mesmo, é o que a gente almeja, e é mais importante ainda a gente ver que o governo trabalha dependendo também das políticas dos governos e dos estados. E eu achei muito legal quando o Moro não quer tomar para si esse mérito apenas, mas também endereça ao trabalho que vem sendo feito nos estados. E aqui em São Paulo, a polícia, talvez como a polícia melhor treinada do país, é um exemplo para o restante da nação. Vamos lá para Brasília, ouvir Zé Maria Trindade. Zé, você participou dessa entrevista aqui, eu acompanhei, não pude ver ao vivo, mas como o material fica on demand aqui, acompanhei a entrevista, gostei bastante desse seu questionamento acerca das questões que envolvem o ministro Sérgio Moro. Agora, se a Lava Jato não é uma instituição em si, se não é a questão política apenas, o movimento feito pelo próprio ministro em escolher, pelo próprio juiz em escolher entrar para a política como ministro desse governo de turno, torna inevitável a associação política das coisas. É um problema, quer dizer, se é que é um problema, é uma questão que ele vai ter que responder ainda no decorrer aí do seu mandato aí como ministro, não é, Zé? Bom dia. Uma opção, né? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, vocês já fizeram um resumo muito importante, né, de como foi a entrevista, do conteúdo, né? Eu senti o ministro Sérgio Moro muito solto, falando ali aberto, de forma aberta. É uma tradição de quem entra na política fica escorregadio. Ele, apesar dos treinamentos, ele fez cursos e tal para se relacionar com a imprensa, não entrou nesta mística da política de que tem que escorregar, ele não foi franco, principalmente aí com relação aos resultados, né, não assumindo diretamente de que se trata dele. Constitucionalmente, os estados ainda que são os responsáveis pela segurança, mas as ações do governo são muito importantes, inclusive a esse projeto novo do governo, escolhendo 5 cidades com índices altos, né, de criminalidade, e que é um teste, é um laboratório, e está dando certo e pode ser o futuro da política de combate à violência. Edgar, nós estamos num momento específico, só contextualizando ali a entrevista. Houve uma decisão de governo de fazer mais política, o presidente Jair Bolsonaro se reunindo com líderes do Congresso Nacional no Palácio, mas principalmente voltando às origens da campanha, ou seja, o tom de combate à criminalidade, o tom de combate à corrupção em alta. E foi neste clima que o presidente Jair Bolsonaro retomou uma campanha nacional dos veículos de comunicação e tal, para fazer uma pressão de fora para dentro no Congresso Nacional e retomar o texto do ministro Sérgio Moro, aquele pacote contra a violência e contra a corrupção. A estratégia nova do governo essa, falar mais em segurança pública. Parece que é uma área que está dando resultados. Na live tradicional do presidente Jair Bolsonaro, que nós nos Pingos, nos Is, transmitimos ontem também, ele rasgou elogios. O ministro extraordinário, o ministro fenomenal do Sérgio Moro, exatamente entregando o que o governo prometeu na campanha, que é melhoria nos índices de violência, né? Então, este é o momento, este é o clima que vem essa entrevista do ministro Sérgio Moro.
é interessante que ele se distancia da Lava Jato dizendo que é o óbvio. Mas o óbvio, realmente, ele é, às vezes, invisível aos olhos e difícil de ser notado. Aplicou a lei, segundo o ministro Sérgio Moro, ou seja, a Lava Jato não é uma instituição que existe separada, é apenas um grupo de procuradores e com a participação do juiz, policiais e integrantes da Receita, que fizeram o óbvio, ou seja, aplicaram as leis. É um momento importante do governo e a entrevista veio retratar exatamente isso. Ô Zé, deixa eu, rapidinho, a gente está com o nosso tempo apertado, Zé, mas queria o teu comentário aí. Eu vi no noticiário hoje uma PL encaminhada aí pelo senador Flávio Bolsonaro, até estão chamando de suicídio policial, né? A questão também voltada, eu acho que tem um pouco de relação com o que é criticado pela oposição nesse excludente de ilicitude, que por enquanto foi retirado, assim como a questão da prisão em segunda instância, né? O excludente de ilicitude, né, que o juiz pode absorver ou reduzir, atenuar a pena em caso de excusável medo, surpresa ou forte emoção. Agora vem essa PL aí do deputado Flávio Bolsonaro, meio nesse sentido, o que muitos estão vendo aí como favorecimento, quer dizer, o que favoreceria na prática chamados grupos de extermínio, maus policiais, aquelas pessoas que vão ter ali sim, aí, passando esse projeto de lei aí, encaminhado pelo Flávio, a autorização para realmente matar, a partir da convicção de que quem se propõe a estar no embate ali está sujeito a isso. Como é que você viu isso, Zé? E existe mesmo alguma relação, algum movimento que pode aproximar essa PL do Flávio com esse ponto do pacote anticrime de excludente de ilicitude? Pois é, olha, Edgar, são dois discursos. Um é um discurso de governo, não é só do Flávio Bolsonaro, mas do presidente Jair Bolsonaro, né? Buscando o apoio dos policiais e dos que apoiam essa ideia. O presidente já falou, inclusive, em assinar um indulto para liberar da cadeia vários policiais que estão nessa situação. Ou que exageraram, ou enfim, que estão sendo julgados. Sim. Eu ouvi histórias aqui de policiais que mataram chefes de crime, foram parar no banco dos réus, enfrentaram júri, venderam patrimônio pessoal para pagar advogados caros. Então existe mesmo um meio termo. E o discurso do presidente até de assinar o indulto, estamos antecipando aqui o que pode acontecer no final do ano, assinar um indulto que atinja diretamente esses policiais. Sobre este excludente de ilicitude, que está no pacote do ministro Sérgio Moro, a ideia é mostrar que não se trata de uma licença para matar, mas um sentido na lei para beneficiar o cidadão comum que se veja envolvido em um crime ou por medo ou autodefesa. Não é só para os policiais já têm, de alguma maneira, isso previsto no Código Penal. O que não tem é o cidadão comum. Então, esse é o discurso do governo. São duas coisas diferentes. Uma é esse artigo, né, do excludente de ilicitude, do pacote, que beneficia, sim, o cidadão comum, o cidadão civil. E o outro é o discurso forte do presidente Jair Bolsonaro, ou por legislação, ou por indulto, tirar da cadeia policiais que ou exageraram, que estão sendo processados por prática de assassinatos e tal, ou mortes, né, em virtude do trabalho. Isso é muito sensível, porque tem de tudo aí nesse meio, né? Tem policiais bandidos, sim, que os próprios policiais dizem, e tem alguns que foi, digamos assim, uma tragédia de trabalho, né? Sim. Valeu, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Muito bem, obrigado. Muito bom dia. Obrigado, hein? Valeu, Zé.